Seja muito bem-vindo a esse projeto que demorou para sair do papel, né, mano? Bastante. Mas saiu. Boas histórias. E é esse o nosso comprometimento de nós trazer para vocês histórias que fazem parte da nossa vida, histórias que inspiram pessoas a conquistar os seus objetivos. E aqui, comigo, meu irmão, meu sócio, a pessoa que confiou desde o início e transita em todos os negócios que nós temos. Como sócio, hoje eu tenho certeza que ele conhece muito mais do que eu. Mas a gente vai contar boas histórias aí para vocês. Vocês vão se entreter conosco aqui, como diz o pai. Sem exageros, né? Sem exageros. Então seja muito bem-vindo. Vamos lá, mano. Eu acho que a primeira questão é nós falar um pouquinho da nossa essência, né? Da nossa vida na roça. Acho que isso faz sentido e nos conecta com pessoas que hoje vivem dignamente na agricultura familiar e, através dela, buscam o sustento, né, do dia a dia. Empreende muito lá e nós passamos por isso. Eu acho que é importante nós começar por esse ponto, né? Eu vejo que acho que todo mundo tem uma bela história, né? E eu sempre falo que as histórias hoje, né, mano, elas precisam ser contadas, né? Então o intuito do projeto é isso. E estamos aqui para contar a nossa, para contar nossa bela história, né? Exato. Exato. E olha só, como a gente é a marinheiro de primeira viagem, tem muitas coisas aqui que, mesmo errando, a gente vai aprender. Esse é o nosso comprometimento. Com certeza. Né? Então, a gente tem algumas histórias e eu gostaria de começar aqui esse podcast agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de nós ter a oportunidade de empreender. Se hoje nós estamos neste momento aqui comemorando esse projeto e trazendo o que é bom e o que não foi tão bom na nossa vida, é porque Deus nos proporcionou viver esses momentos. Momentos bons e momentos ruins. E eu acho que, principalmente, além do nosso Deus, é nós agradecer a nossa família. Acho que é a base de tudo. E, principalmente, aí agradecer aos nossos pais, né? Com certeza. Com certeza. Que nos deram, acho que o maior orgulho de um filho é poder dizer eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe, e nós temos esse privilégio de falar todos os momentos que a gente se encontra. E o maior, acho que tesouro que o pai e a mãe nos deixou foi a educação que nós temos e aquilo que eu acredito para o ser humano, para o empreendedor, é mais sagrado. Acho que a maior herança, né, que a pessoa pode ter na vida é a questão da educação, né? Uhum. Isso, graças a Deus, a gente teve. A nossa família também. A união da família também, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente se sente privilegiado por ter uma família unida, né? Por ter nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Então, que inclusive nós vamos contar a história de um dos irmãos aqui, de todos, né? Mas de um especial que trabalha conosco, né? Isso aí, isso aí. Nos próximos capítulos vai vir muita coisa. Exatamente. E eu vou começar com uma historinha aí, de eu e o Valmir, que eu acredito que muitos passaram por isso, para mostrar a educação que o pai e a mãe nos deu. Nós estudamos a nossa, né, até o ensino fundamental, que depois a gente evoluiu nos estudos, mas o estudo fundamental ele foi lá mais na linha Campinas, né? Isso. E teve um momento lá que foi muito importante na nossa vida, e hoje a gente gosta de frisar isso, que eu e o Valmir não fomos santos 100% na escola. Né? Eu acho que vamos tirar o exagero de lado, mas assim, teve um tempo aí que nós cometemos um equívoco. Eu acredito que é isso, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Conta aí, o que aconteceu, mano? Tinha uma necessidade, né, na época, né? Em virtude de a gente morava no interior, né? Com nossos pais e
houve uma época que nós precisava de gasolina. E como a gente pegava o ônibus para vir para o colégio, o pai sempre dizia, ó, pesado, vocês precisam trazer. E para nós não gasear a aula, a gente, tipo assim, era bem o pai ensinopédia para a professora, né? Exatamente. Mas respeite ao pai. Isso, sempre respeitar o pai, né? E a gente pediu para a professora não deixou a gente sair. E a gente sabia que na época era uma necessidade, né? A gente vivia daquilo e precisava desse combustível para quem não conhece uma trilhadeira aí para trilhar milho, né? E na época a professora não deixou, não, vocês não vão sair porque é perigoso. É perigoso, vocês não vão sair antes. E a gente pediu para sair uns 15 minutos antes, né? Eu lembro que a gente levantou da sala e o portão tava fechado, né? A gente meio que tocou de pular o portão. Nós pulamos o portão. A gente gaseou a aula, né? E acho que foi um episódio assim, marcante, porque daí a gente chegou e conversou com o pai, né? Claro que a professora chamou o pai lá depois, né? Para certificar da história. O pai realmente é uma necessidade. E eu ensinei eles a pedir as coisas. Então a gente pediu, a gente não foi autorizado pela professora e a gente cometeu essa ilegalidade. Essa ilegalidade. Tem outras histórias que a gente vai trazer para frente, mas essa foi em especial, porque isso mostra a conexão nossa de irmãos, de família, do respeito àquilo que o pai nos traz. O pai ensinou que nós nunca, jamais devíamos e não devemos desrespeitar os mais velhos, né? E a gente seguiu muito à risca, mas assim, acima de tudo é a palavra do nosso pai. Então a gente respeitou nesse momento. E depois eu lembro que a professora, não sei se foi a professora Bem-vinda, ou o professor Milton, não lembro direito, mas mandou um bilhete para o pai e dizendo para ele comparecer na escola. E na época eu lembro que ele não foi, ele mandou um bilhete na simplicidade dele, ele dizendo, não, me desculpe, professora, de eu não ter mandado um bilhete antes. Mas eu agradeço por meus filhos ter trazido a gasolina porque nós precisava para triar milho ou fazer açúcar, né? Era uma necessidade. Então a gente respeitou. Nós respeitamos nosso pai e esse ponto marcou nossa história, né? E eu acho que mostra um pouquinho mais a nossa conexão. E tem outras histórias também que nós vamos contar para frente, que é a rivalidade de irmãos, né? Nas famílias, quando tem bastante filhos, né, irmãos, sempre tem aquele que faz um pouquinho de arte que os outros, né? Na época não tinha TV, né? Daí por isso que as famílias antigamente eram maiores. Né? A tecnologia veio chegando e o número de filhos começou a diminuir, né? O celular, os tablets aí estão fazendo efeito ao contrário do que antigamente. Então, isso aí. Mas vamos deixar esse papo para um outro dia. Mas vamos lá. Então, nós passamos por várias situações aí na nossa vida e esse foi um ponto que marcou. Acredito que um outro ponto que marcou foi a necessidade de a gente empreender. Hoje, algumas pessoas chegam e dizem, né, bah, gurizado, vocês têm muita sorte. Eu acho que a sorte, ela chega quando você trabalha bastante. Mas tem um entre parênteses dentro disso tudo. Eu me considero uma pessoa de sorte por ter a família que eu tenho. Por ter os pais que eu tenho, por ter os irmãos que eu tenho, a nossa irmã especial, que é um tesouro para nós. E se a história xodó, a gente vai contar, eu quero ver se eu consigo trazer ela aqui para vocês conhecerem. Mas, acima de tudo, eu acredito que a família nossa também, hoje a gente tem esposa, filhos, né, e que nos apoiam todos os dias, que são a razão de nós continuar na luta, na batalha aí para a gente conquistar objetivos maiores, né? Então isso eu acho que é algo que nos direciona. Por que nós empreendemos? Essa é a grande pergunta. E eu quero perguntar para você, mano, por que você aceitou o desafio aí de ingressar nessa loucura desse mercado que, eu digo, hoje a gente aprendeu muito, mas na época era algo, né, que a gente não conhecia. Algo novo, né? Eu vinha cansado, acho que muito poucas pessoas sabem. Eu vim de uma empresa do transporte coletivo, né?
Autoaviação Chapecó hoje. Trabalhei 7 anos lá e vinha cansado de... Porque assim, ó, o estresse do trânsito, do dia a dia, eu estava querendo já mudar de profissão. E esse mudar de profissão, eu precisaria de uma oportunidade. Eu já pensei em fazer várias coisas, né? Eu estava decidido a mudar de profissão. Então, quando apareceu o convite, eu não pensei 2 vezes, né? Eu só disse para minha esposa, segura as pontas aí que eu tô indo. Confiança. A confiança veio, né? E a gente foi sempre muito ligado, né? Então, no início lá, quando eu trabalhava na autoaviação, você era a pessoa que, assim, que eu mais tinha contato, né? Dos irmãos. A gente sempre foi meio que, acho que quase próximo, né? A gente não é gêmeo, mas acho que tem um umbigo. Mas para quem olha na tela aí, coloca as 2 telas aí, meu DJ. Olha só, nós somos parecidos, né? Muitas pessoas se confundem. São irmão gêmeo, só diferença de 4 anos. Só. Se existem gêmeos da diferença de 4 anos, nós somos. Isso aí. Não, e assim, o convite veio numa hora certa, né? Eu vejo que eu não tinha experiência nenhuma, tá? Foi um desafio enorme para mim, enorme mesmo. Porque quando eu me deparei com o processo ali de crédito imobiliário que a gente montou, a Leal, eu fiquei apavorado, porque na época eu não sabia nem ligar um computador. Eu nunca tinha feito um curso, eu nunca tinha feito nada na área de tecnologia. E foi bem difícil, foi bem desafiador, né? Então, eu vejo que hoje, olhando para trás, a gente vê que é uma história bonita, né? Que a gente teve, tem muitas coisas, né? Mas, assim, a gente... O que me levou a fazer isso? A questão da mudança, que nem eu falei, né? A mudança de ares, né? E a oportunidade, eu vi que era uma oportunidade boa. E a confiança também, por eu confiar, né? No Ronaldo e uma pessoa que sempre transmitiu segurança e sempre foi vamos dizer assim, um sonhador, um batalhador, sempre buscando algo novo, nunca desistiu. Eu lembro que uma época, voltando atrás, eu cheguei a te falar o que você está insistindo com a questão de habitação. Não sei se tu lembra, mas eu te falei, o que tu está insistindo nessa questão do mercado imobiliário, tu fala sempre em realizar sonho das pessoas. Por que você não pega assim na carteira, vai trabalhar de carteira assinada, né? Sim. E você sempre falou que, tipo assim, você tinha um propósito. E é um propósito de ajudar as pessoas. Sempre deixou claro isso. E isso me marcou, né? Me marcou. Então, a gente viveu muitas coisas juntos, né? Então, cara, para mim foi uma oportunidade, uma oportunidade que deu certo, né? Mas isso é emocionante pra gente. Quem sabe da história, né, acho que sente essa emoção que a gente tem hoje de falar, de contar nossa história. Eu fico muito feliz por aquilo que você representa hoje para o mercado imobiliário. Quem conhece o Valmir no mercado imobiliário aí, trocando esse elogio, conhece do profissional que é. Né? Hoje eu não conheço a metade de que você conhece. E quando se falou do computador, aí eu preciso contar essa história do computador. Não tem como deixar passar. Nos mínimos detalhes, vamos voltar. Depois a gente se emociona de novo, mas eu preciso trazer uma história aqui. O Valmir hoje, ele é meu sócio em todas as empresas, porque além da conexão, existe um ser humano que é diferente. Não tem... Além de irmão, é um cara que tem uma vontade de crescer, de ajudar as pessoas, que conectou a mim. E eu tenho uma das questões que eu vou falar para frente, né, que são histórias mais íntimas nossas, que nós vamos revelar aqui. Mas essa história do computador, a gente, dentro do sonho de abrir o primeiro escritório, a primeira empresa e tal, nós não conseguimos abrir em Chapecó, né, Valmir? A gente não conseguiu. tentou aqui, mas a gente não conseguiu.
por alguns detalhes aí burocráticos e tudo mais. Mas a gente recebeu uma oportunidade em Xanxerê de um cara chamado Elton Luiz dos Santos. Cara que... Grande Elton, tenho certeza que ele vai assistir isso e vai lembrar. E para nós é um irmão muito especial, uma pessoa incrível. E nessa oportunidade, eu digo que a gente contou a única e a melhor mentira da nossa vida. Né, Valmir? O Elton chegou para nós nessa oportunidade, ele disse o seguinte, viu os irmãos de La Libera, né? Viu, vocês sabem como fazer um processo de financiamento automatizado? Mas eu nem olhei para o Valmir e disse, mas com certeza dominamos o processo. Dominamos. Mas, na verdade, nós não conhecíamos era nada no processo de financiamento habitacional automatizado. Nós conhecíamos do processo manual, que nós quebramos alguns furador, né? Os kits de financiamento. Os kits de financiamento que nós falava, e nós quebramos. Tem um cliente que jamais nós vamos esquecer. E que eu tenho certeza que a família dele que escutar, e ele com certeza vai escutar esse podcast, é o seu Peronde. Isso. De Xanxerê. Marcou nossa história. Acho que foi nosso primeiro cliente, né? Nosso primeiro cliente. Da Leal, nosso primeiro cliente. E aí, nesse processo todo, saímos empolgados da caixa, dizendo, não, agora... E aí eu falei pro Valmir, disse, meu Deus do céu, o que é um processo automatizado? Vamos descobrir. Vontade nós temos, mas vamos descobrir. Aí eu me lembro que eu liguei para Ana, lá na caixa, e pedi, Ana, viu como é que acessa o sistema, que a gente não tem acesso ao sistema. Mas se não sabe, sim, a gente sabe, só que nós não temos senha. Aí ela mandou as senhas, tudo cadastrado lá. E veio aquela tela na frente, tem código aqui, senha ali e tal. Vamos se bolhar. E aí começamos a fazer o processo habitacional. Mas voltando à história do computador, que eu não posso deixar de falar, chegou o computador, né, Valmir? O bichão, né? É o bichão. Computador top. Samsung, não sei o que lá, mas era... Core 8. Top. O computador, para quem entende na internet e de tecnologia, uma máquina. Era uma máquina. E aí eu recebi uma ligação. O Valmir me ligando, disse, mano, chegou o computador. Eu disse, mas que maravilha, top demais. E como é que liga esse negócio? Eu disse, estamos lascados. Eu não sei fazer um processo automatizado. O meu irmão não sabe ligar um computador. O que nos fez passar por todo esse processo? Mas é assim, ó, você não sabe, tinha uma noção mais ou menos de como funcionava, né? Essa questão de ligar o computador era o de menos, né? Então a gente já eu comecei a perceber que ali era só nós, né, que poderia sair daquela situação. E eu sempre tive comigo na época ali, começando, que eu precisava estudar. E vontade de aprender as coisas eu tinha. Então eu pegava os normativos e levava para casa, né? Então, sim, os normativos da Caixa e estudava. Eu sempre fui de uma pessoa de estudar bastante a questão do normativo, porque é bastante, né? É extenso, mas eu dependia só de mim. Então, desde aquela época, 12 anos atrás, aí eu comecei a estudar e não parei mais, né? E porque hoje eu tenho o financiamento, o crédito imobiliário, consórcio, como minha cachaça, né? Eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço. Já tive oportunidades de sair da área, já tive propostas de outras empresas, de grandes empresas, inclusive, para tocar projetos de cartão de crédito. Mas nunca me passou pela cabeça de abandonar a profissão. E inclusive, você passou num concurso público, lembra? Isso, na época... E foi chamado, inclusive, aqui na prefeitura? Passei um concurso da prefeitura, que eu estava mudando de área, né? E optei por não ir.
Porque eu via que o projeto era um projeto inovador, o projeto era um projeto de ajudar as pessoas. Eu consegui ver ali uma vida melhor para minha família, né, para meus filhos. Então, na época eu tinha só um, né? Hoje tenho 2 filhos, o Eduardo e o Vicente. Então, foi uma experiência única e estamos até hoje, graças a Deus, de pé, sofrendo, mas estamos aí, ganhando dinheiro, não, trabalhando bastante. Isso. Verdade, verdade. E aí tá uma descoberta que eu acredito que no passar do tempo a gente aprendeu que empreender não é mil maravilhas, né, mano? Não, com certeza não. Eu acho que, às vezes, eu não estou falando isso daqui para você deixar de empreender, de você deixar de buscar os seus objetivos, de conquistar os teus sonhos. O que eu estou dizendo é que a gente precisa se preparar para você passar por momentos difíceis no empreendedorismo. E nós passamos por diversos. E numa outra oportunidade, eu quero convidar o Elton para estar aqui conosco, para contar essa história. Porque a ideia é essa, né, mano? É falar um pouco os takes aqui, trazer um pouquinho da história e convidar a pessoa para estar aqui conosco para a gente bater um papo, né? E eu lembro que uma das situações mais difíceis que nós passamos foi no momento derradeiro de decisão em que nós iríamos continuar ou parar, né? Ou parar, né? Num dia chuvoso, né? Fazia mais ou menos já 5 meses, né? Isso foi em abril, nós abrimos em novembro, dezembro. E a gente estava naquela de contratar empreendimentos, né? Não podemos esquecer aqui de uma pessoa muito importante, que a gente tem que citar aqui, que a gente foi para Xanxerê, graças também a um parceiro nosso fantástico, parceiro de sempre, que é o Wolf. Com certeza. Da JBW. E foi o primeiro empreendimento que a gente foi contratar lá, que a gente não tinha muita experiência, a gente até pegou umas orientações. E ele vai estar aqui. E assim, ó, bom, o Wolf dispensa comentário, com certeza ele vai contar isso. Nesse momento, em abril, a gente sabe aquela situação que já tinha terminado o dinheiro. Por quê? Porque a gente montou a empresa com o acerto da empresa que eu fiz e o apoio das esposas, né, que trabalhavam, né? Então, aquela história que eu falei para minha esposa, aguenta as pontas que eu tô saindo, essa é verdade. Ela chegou para mim em um certo momento, ela disse assim, ó, eu preciso que comece a entrar, vim de lá também recurso porque já não estava dando mais. Então a gente estava trabalhando e a gente não tinha recebido nada. Então nós montamos a empresa em dezembro. Final de ano. Final de ano, em abril, ali já não tinha mais dinheiro, já não. Para ter uma ideia, a gente não tinha nem gasolina quase para vir no dia, né? Então estava bem crítica a situação. E no dia, né? Esse dia chuvoso, o acesso era um acesso bem complicado ali. Aqui de Chapecó. A gente veio basicamente orando para não acabar o combustível na chuva, né? Sim. E no outro dia deu certo. Contratamos o primeiro empreendimento. Perdemos a metade dos processos porque a gente fez, não sei se você lembra, né? Sim, a gente buscou orientação e uma pessoa disse assim, cara, vou sacanear os piados, não vou falar o nome aqui. Mas não... Ela ajudou bastante, mas ela sacaneou. Não passava o cadastro sem renda, ela dizia assim, lança 1 centavo. Perdemos todos aqueles processos que lançamos 1 centavo. Então, são histórias que tipo assim, a gente sofreu, a gente perdeu grana. E aí, depois daquela receita, a gente ficou tão feliz, né? Resolveu continuar o projeto. A gente alugou uma sala maior, já contratou um colaborador. Sim, Já reformamos a sala aí do... Já nós começamos a se tornar empresário daí, né? Não, já estava em outro nível. Já era outro nível. Já tava em outro patamar. Né? Já estava começando a... Não, agora é diferente, né? Nós temos um colaborador. Já tinha de colaborador, sempre colaborador, a gente já passou a ter um colaborador. Então, já deu um ânimo. A gente, agora vai, né? Só vai.
E quando a gente acha que vai, Tem outro problema. logo ali já vem, né? E eu me considero assim, eu acho que quando o Valmir traz antes que eu sou uma pessoa sonhadora, empreendedora, eu também tenho meus defeitos e eu, eu arrisquei bastante, né? Muitas coisas. O Valmir, a característica dele é uma característica um pouco mais segura e assim, com os pés no chão, né? Com mais cautela. Não dá para deixar ele, senão ele gasta tudo. Então, E aí eu sou um pouco mais agressivo do ponto de vista de... comercial, né? E eu gosto de empreender cada vez mais, mas chega um momento na vida que a gente aprende a dosar essa vontade, né, de empreender. E isso é uma das dicas, né, que a gente traz aí para quem está começando, que empreender, primeiramente, não é mil maravilhas. Mas é bom. É muito bom. Quando você empreende com o objetivo de impactar positivamente a vida das pessoas, dá certo. Porque o combustível que você tem em relação a isso é a alegria do cliente recebendo a chave do imóvel, é a alegria do cliente dizendo, pô, meu crédito foi aprovado, é a alegria do cliente ele vindo agradecer, mandando uma mensagem, né? Então, é o combustível para a gente. Então, nesse sentido, é muito satisfatório você perceber que todo o esforço que você teve, tudo aquilo que você buscou, está impactando positivamente na vida de outra pessoa. E eu acredito que essa veia, esse sentimento que nós temos, eu acho que veio muito dos nossos pais. Porque quem não lembra dos nossos irmãos e as pessoas que nos conhecem, dá vontade do pai empreender. O pai até hoje ele tem uma veia empreendedora. Em tudo ele empreende, em tudo ele busca a evoluir, a fazer uma coisa nova. O pai sempre teve um sonho de fazer uma agroindústria, né, de açúcar. Né? E foi o motivo da gasolina. Lembra da gasolina que nós contamos lá? Isso. Então, é o objetivo do pai. Nós montamos uma agroindústria, um espaço para fazer doce lá. E aí, para quem não sabe, o puxa-puxa, o açúcar de cana, o melado, né? Enfim, a maioria destes produtos era feita na agricultura familiar. Nós fazia parte desse processo. Nós viemos da área de engenharia, nós era engenheiro, né? Exato. Boa. Tem sentido. Nós fazia rapadura. Exato. Nós era engenheiro, uma boa. Eu acho que essa Por daí isso que nós vamos ter que... a gente não fugiu da construção civil, né? Então, Engenharia tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, nesse ponto, eu acho que essa persistência que nós tivemos durante esse período todo, nesses 12 anos, mais de 12 anos de história, veio também daquilo que o pai nos ensinou. O pai nunca desistiu e nunca deixou nós desistir daquilo que nós sonhávamos, né? Aí quis o destino, e aí eu vou fazer um elogio, eu acredito que é um elogio mútuo, né? Que o Valmir também vai fazer, mas assim, eu acho que as esposas, né? Eu acho que a minha esposa, Viviane, que me deu um apoio do início, desde o início, cobrou no momento que precisava cobrar, também fez esse questionamento, será que é o caminho, enfim, mas nunca deixou de apoiar, né? Então, acho que essa história que nós estamos vivendo aqui teve papéis chaves, né? Julgo que, primeiro, o pai e a mãe, né? Depois, a nossa convivência como irmãos, que a gente teve os nossos atritos quando criança, vivemos a nossa infância, fizemos muita arte, né? Quem está nos assistindo aí bastante, sabe, né? muita arte que o pai precisava puxar na orelha nossa. Mas assim, depois veio a questão da educação nossa no colégio. Várias pessoas extraordinárias passaram pela nossa vida. Eu faço um registro muito especial aqui a uma pessoa que fez total sentido para mim, que é a professora Eunice, a professora Kika, que hoje não está entre nós, mas assim me ensinou, né, a responsabilidade, né, daquilo que a gente assumia.
enfim. Então, isso é algo que marca na vida da gente. A responsabilidade nossa em assumir desafios, eu acho que teve esse passo a passo que muitas pessoas contribuíram. Né? Depois veio a questão da vontade, a necessidade de nós empreender para mudar de vida. Eu acho que foi uma vontade e uma necessidade, né? Porque hoje eu vejo que lá atrás, quando você não desistiu, que tu tinha o sonho, me deu como é que eu vou dizer, me deu uma força para mim não desistir quando chegou aquele 5º mês ali. Eu disse, se o Ronaldo não desistiu lá atrás, quando estava com dificuldade financeira, dificuldade bastante mesmo, nós não comemos pão com banana de meio-dia. Que é uma história que, assim, para desistir agora. Então, a gente, assim, não desistiu e eu acho que, tipo assim, isso a gente nunca vai desistir, né? Então, que nem eu falei, hoje é a cachaça, né? Então, a gente sabe do que a gente... pelo que a gente passou e o que a gente vai passar também, porque a vida não é 1000 maravilhas, né? Uhum. Mas tem muita coisa aí, nós contamos só uma mínima coisa da nossa história aí e com certeza alguém deve estar se identificando, porque o que nem eu falei, todo mundo tem uma história. O mundo é feito de histórias. Exato, e essas histórias, elas conectam pessoas, né? Com certeza. E eu acredito muito que tudo tem um porquê. E quando a gente, lá atrás, nós nos comprometemos em fazer algo importante para as pessoas que sonham em ter a casa própria, esse desafio apenas está no início, né? Porque o comprometimento, nosso compromisso como empreendedor no mercado imobiliário, é um compromisso que traz a essência daquilo que nós somos no dia a dia. Nós não estamos empreendendo para buscar... Até entre um parênteses aí. Muitas pessoas empreendem em busca do dinheiro. E eu escutei de um sábio que me ensinou muito na vida, que diz o seguinte: quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro ganha velocidade. E tem total sentido quando você olha para o ramo que você está, olha para outros ramos também, mas assim, principalmente o ramo que você está, e você tem um propósito de ajudar as pessoas. O dinheiro é uma consequência do teu trabalho. Então, isso que é importante. Eu acredito que o propósito do empreendedor, e isso eu aprendi com a vida, de que o dinheiro é a consequência de um excelente trabalho prestado. Prova disso que agora eu lembrei de uma história que a gente começou a empreender no interior lá. Nosso primeiro projeto foi plantar batata doce. Voltou, homem do céu. Nós fizemos um cálculo na época. Nós vamos colher 3.000 quilos de batata doce. Então, vendendo a R$1, nós vamos ficar 3.000 quilos por vez nós vendíamos. Era mais. Era bastante. Porque lembro que vendendo a R$1. Daí quando chegou na época da colheita, o cara foi lá e disse assim, eu pago 15 centavos. Aí lascou. A gente empreendeu, disse assim, a gente fez um cálculo meio sonhador, sabe? E a gente viu que as coisas não são assim. Não são fáceis. Ali a gente começou a aprender que as coisas não são fáceis. Não sei se tu lembra, mas... Lembro. A gente estava fazendo... Nosso projeto, a gente ia ficar rico em pouco tempo. E daí chegou lá, dou 15, 16 centavos, não lembro bem, na época. E aquilo... Cara, nós trabalhamos pra caralho. Um ano árduo. E olha só, viu? E tem um detalhe, né, mano? Que aí é uma coisa que o pai nos deu a oportunidade de nós empreender, né? Porque nós falamos pro pai, nós não vamos sair da roça. Nós vamos empreender, nós vamos ficar ricos aqui. E pior, nós fizemos um cálculo milionário, né? Plantamos toda a terra do pai de batata doce. E aí deu um caruncho, né, na batata doce. E na época o seu Ditre, ali de Nova Itaberaba, que comprava batata,
Atravessador, né? É, ele vendia, porque ele- assim ele vendia. é, Só ele- que a nossa pouca experiência na época, e a gente precisava vender, a gente não sabia para quem vender, a gente não fez um cálculo para quem que eu vou vender, eu vou combinar com quem de vender nesse produto. É um aprendizagem. Então, é um aprendizado. E a gente não combinou, né? Na hora de, assim, ó, agora vamos vender para quem? Aí chegou o comprador, tu oferece para um, oferece para outro, a única pessoa que diz assim, não, eu vou lá buscar. Na época a gente não tinha como trazer. E ele foi lá e ofereceu e a gente acabou fechando o negócio, né? Então, assim, foi para provar que não é fácil, né? Empreender não é fácil. É, e olha só, viu, assim, ó, logicamente essa história a gente vai contar, vamos ver se nós conseguimos trazer o pai aqui, para contar um pouquinho, para vocês conhecerem a peça-chave de toda essa história e contar um pouquinho das histórias deles, né? O pai tem uma história muito bonita, que eu acredito que muitas famílias se identificam, quem conhece a nossa família sabe da nossa união, sabe da essência que é estar junto, estar unido. Nós nunca, jamais, nós deixamos o nosso pai, a nossa mãe, né, desguarnecidos ou, né, sem a nossa presença. É fato que a gente está envolvido sempre, mais com pouco tempo, né, nas empresas aí, Sim. mas a gente sempre está próximo, sempre está dizendo um eu te amo, pai, eu te amo, mãe, que eu acho que isso é muito importante para manutenção, né, da família, dessa união. Tem um fato bastante importante que esse podcast ele é pensado, como o Valmir falou, para contar boas histórias, né? Mas às vezes essas boas histórias vai trazer alguma questão que daqui a pouco seja uma história triste, uma história de superação. E quando o Valmir fala ali a questão de a gente não comer o pão com banana para desistir, eu resumo em uma frase: quando desistir não for uma opção, o sucesso é inevitável. Com certeza. Né? Então, nesse sentido, a gente aprendeu que, por mais difícil que seja o desafio, por mais, ao olhar de muitos, impossível, nada é impossível quando você acredita, quando você tem a clareza, a certeza que aquilo vai dar certo. E, às vezes, você está ali, mas ali num passo para conquistar o teu objetivo. Mas um passo, como é a nossa história, né? Nós íamos de carro, de Xanxerê, rezando para não terminar a gasolina. E naquele dia, nós pedimos para Deus que Deus nos desse uma luz. Se era para nós continuar, que Deus trouxesse um alento para nós, algo importante, que nós fizesse sentido tudo aquilo que a gente sofreu, tudo que a gente batalhou. E no outro dia, entrou a grana para nós dar aquele gás, ou seja, o passo a mais que nós precisávamos. Né? Então, são histórias assim que a gente quer contar. E eu acredito que muitas histórias inspiradoras, talvez até muito melhor do que a nossa, muito mais desafiadora, muito mais passou daqui a pouco muito mais dificuldade que a nossa. Nós queremos trazer aqui, né, para conectar pessoas, para mostrar para todas as pessoas que nenhum sonho é inalcançável. Todos os sonhos são possíveis. Mas você precisa sonhar e ter uma ação para buscar a realização. Não pode ficar no sonhar. O sonhar ele é apenas um sonho quando você não tem ação. Agora, quando você tem ação, com certeza a possibilidade de você realizar é enorme. Com certeza. E então, nós estamos aí nos aproximando do nosso objetivo, desse primeira etapa. Essa primeira etapa a gente está fazendo só eu e o Mano aqui, de propósito para quebrar o gelo, né, mano? Porque né? Ligou uma câmera já começa a dar aquela tremedeira, né? Viu? Quem conhece o Valmir sabe que... Já dá aquele bloqueio, sabe? Sabe quando começa... quando coloca aquela microfone na frente do Valmir, na época, hoje ele fala bem melhor que eu. Nossa. Bem melhor, isso é fato. Entendedores entenderão.
Hoje ele trabalha, assim, tem muito mais conhecimento que eu. Hoje falar de financiamento habitacional, o Valmir é um professor realmente. Conhece muito e, assim, muitas coisas que hoje o mercado desconhece. Hoje a Leal é uma empresa que provou para o mercado que tem uma capacidade enorme, tanto é que mais de 80% dos nossos negócios é indicação, né, mano? Oriundos de indicação de clientes. Então esse é a prova, né, de que o trabalho está sendo muito bem feito e pensando sempre em trazer o que é melhor para o cliente. Né? É isso aí. Vamos lá, então. Eu acredito que por hoje... Vamos deixar um pouquinho da história para outro dia. Para outro dia, coisa, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa ainda para a gente construir, né, junto dentro desse processo. Esse foi o primeiro de muitas histórias que nós vamos contar. E tem história aí que nós amarramos o nosso irmão, né? Lembra? Lembro. Vamos ver se ele vem aqui para contar essa história. Eu e o Valmir era unido, era traquino, como diz um amigo nosso, o seu Reinaldo Durel. Ele dizia, piazadinhas são traquino. E daí a gente vai explicar o que é traquinagem na infância. Mas, assim, histórias que revelam, né, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Tem uma história aí que eu quero contar num momento especial, que é um motivo extraordinário que me levou a eu insistir, a convidar o Valmir para ser meu sócio. Envolve um sentimento mais do que irmão. Hoje tem irmãos que não ajudam, né? Outros irmãos não ajudam pessoas, né? Eu acho que a essência de a gente hoje poder ajudar uma outra pessoa faz total sentido. É melhor ajudado que ser ajudado, né? Exato. Como diz o ditado. Exatamente. Então, nesse sentido, assim, eu quero contar essa história aqui para vocês em primeira mão, porque dentro desse contexto aí, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. E eu quero aqui, dentro aqui do nosso projeto, agradecer em público várias pessoas, né? Dentre elas o Wolf, o Elton, todos os gerentes da Caixa que nos deram muita oportunidade, em especial o nosso amigo e sócio Dilson. Que vai vir aqui também. Né, que vai vir aqui, vai contar a história. A gente não falou muito dele hoje, mas ele vai vir contar a história. Ele reservou para vir contar aqui. Com certeza. Não fala muito aí, porque eu vou contar a história dele aí. Exatamente. E o Dilson é uma pessoa muito especial. A gente fala que é um segundo pai pra gente, né? O Pinheiro. O Luiz Carlos Pinheiro, que é o meu compadre. Muito. O Michael. O Bignini. Que legal, viu? Assim, era uma turma da época, sabe? Aquela turma da pesada. Nós tinha até o Clube do Bolinha, né? Ricardo Bertroglio. O Rubens. O Renato que passou por aqui, agora o Eduardo. Também várias pessoas vão passar por aqui e vão contar suas histórias e vão interagir conosco, né? Eu quero convidar uma pessoa muito especial, a doutora Luciana Lang, né, do Grupo Condado de Comunicação. Enfim, né, várias pessoas vão estar aqui. Algumas surpresas, né? Algumas pessoas que vão nos entrevistar aqui, e daí a gente vai ter que falar aquilo que a gente precisa falar para conectar as pessoas e para revelar nossa história. Mas eu acredito que hoje a gente já deu uma palhinha ali do que vai ser o nosso podcast. Contar histórias, bater um papo, relembrar momentos, né, importantes. Acho que é aprendizado também, né? Assim, a gente tá com um projeto novo aí. Em breve vocês vão saber. Projeto novo da Leal e vem para ajudar muita gente. Eu acho que isso é o intuito e 2024 vai ser um ano diferente, né? Eu acredito que 2024 vai ser o melhor ano aí da história da Leal, pelos projetos que vem pela frente aí, pelas oportunidades, né, que não falou, porque assim, a gente lá no início também da empresa, a intuição nossa, o intuito nosso era gerar oportunidades, né? E a gente vem
mantendo isso aí até hoje. Então a gente só tem sentido a empresa existir se a empresa continuar crescendo e gerando oportunidades. Porque a partir do momento que a empresa não gera oportunidade, não tem sentido ter uma empresa. Né? Fica estagnado. Isso, não tem sentido. Mas é Exato. isso aí, gente. Muito feliz pelo início. Acho que me surpreendeu. Eu que sou um pouco mais travado e não gosto de falar, até estou evitando olhar para o microfone, que me não tremer muito. Com o tempo eu vou ficar bom, pode ficar tranquilo. Mas que legal, viu? Eu acho que isso dá oportunidade, é importante que a gente traga uma dica em relação a isso. Para quem procura empreender, para quem quer empreender, cuide das pessoas, né? Eu acho que a empresa ela pode ter uma estrutura mais fantástica do mundo. Se não tiver pessoas engajadas, conectadas com o projeto, não adianta. Não adianta. Então, por isso que a importância de você empreender em algo que impacte positivamente a vida de uma outra pessoa. Eu não estou falando só do mercado imobiliário, eu estou falando em empreendedorismo. Talvez você pode empreender daqui um pouco fazendo lanche, vendendo roupa, fazendo o que você quiser fazer. Né? Lá na roça também, empreendendo, produzindo o feijão, o arroz, a batata doce, a mandioca, a carne, enfim. Cara, eu vejo que empreender é um aprendizado constante. Exato. Então, assim, dia a dia tu aprende. Porque hoje, se a gente olhar lá atrás, se a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje lá atrás, a gente, puxa, eu tinha feito muita coisa diferente, muita coisa mesmo, sabe? Eu não tinha errado. Só que faz parte, o empreender faz parte. Tu mais erra do que acerta. Exato. Mas é nos erros que tu tem que aprender. Então, isso é apaixonante. O empreendedorismo é apaixonante por causa disso. Porque tu acaba aprendendo muita coisa, né? Com certeza. E nós, então, chegamos aí a mais um final, né, do nosso primeiro podcast aqui, essa primeira etapa. Acredito que o conteúdo que a gente vai trazer é um conteúdo extremamente importante, né, para as pessoas que chegam a um passo de conquistar o objetivo e desistem. A gente vai contar daquilo que tem uma piadinha aí que é usada, que eu não, que nem diz outro, eu não passei fome, mas vontade de comer as coisas bastante. Comer as coisas bastante. Mas nesse caso, eu tenho uma história aí para contar para vocês. Eu realmente passei fome, mas assim, não por a vontade de alguém ajudar, porque o Valmir sempre se colocou à disposição. Mano, vamos almoçar, vamos... e eu sempre tive a prioridade de nós resolver aquilo que precisava ser resolvido. Mas essa história a gente vai contar para frente. E com certeza vocês vão gostar de ouvir e vão se conectar conosco aqui no nosso Boas Histórias. Então, só agradecer, uma mensagem especial aí, Valmir, para nós encerrar? Não, só agradecer. Eu acho que agradecer pelas pessoas que vão ouvir, pelos nossos pais, agradecer a Deus, pela família, pelos clientes. Então é só gratidão, acho que pelo dia de hoje, né? É um projeto que está se iniciando, é um projeto que sai do papel e a gratidão é enorme. Muito feliz por isso. Então, e eu quero dizer para você aí que está nos acompanhando que o sentimento de gratidão, muitas histórias vão ser contadas aqui. Espero que vocês gostem. Desculpa pelo vai e vem do diálogo, né, Valmir? Porque não tem um roteiro, não tem algo organizado aqui, não. O nosso negócio é um bate-papo. Estamos iniciando. Exato. Então, tipo assim, nós estamos empreendendo aqui. Então, exatamente. Como a gente iniciou lá atrás, como não sabia ligar o computador, hoje a gente está meio assim, exatamente. Né? Mas é isso aí, gente, não adianta. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para que vocês se conectem conosco, que o empreendedorismo exige muito e o principal, a base de tudo, na minha opinião,
é você cuidar das pessoas quando você empreende. Então, um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros, a todos os nossos clientes que nos proporcionaram esse momento aqui, a toda a nossa equipe de parceiros, corretores, colaboradores, enfim, que fazem parte dessa história. E, na sequência, no próximo podcast, com toda certeza vai ter alguém muito especial para nós aqui, batendo um papo conosco. Fique ligado. Boas histórias. Isso aí.